Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a imaginologia na endodontia. Vamos falar deste recurso primordial e que nos auxilia desde o diagnóstico até o final do tratamento. Nós vamos entender por que a imaginologia, a radiografia, é o único meio que o cirurgião dentista tem para ver o seu trabalho, para acompanhar o seu trabalho, para mostrar o seu trabalho para o seu colega, para mostrar o seu trabalho para o seu paciente, para avaliar. E então, por isso, a radiologia, a imaginologia é uma área tão importante e tão fundamental para a endodontia. Vamos lá. Vamos então falar do histórico. Nós sabemos que a descoberta do raio-x foi feita por Röntgen, sabemos dos pais do uso da radiologia na odontologia, né, principalmente aí Otto Walkhoff e Edmund Kells, mas para a endodontia, o passo maior, o passo mais importante que inaugurou a utilização da radiologia na endodontia foi dado por Weston Price. E um passo muito simples, porém genial. Ele colocou um arame, uma estrutura metálica fina dentro do canal radicular e tomou uma radiografia. E aí inaugurou então a primeira radiografia utilizada para a endodontia, fez a primeira radiografia com fins de odontometria. Assim começou a história da radiologia na endodontia. E apesar de toda a sua importância para a endodontia, a radiologia, o exame radiográfico tem alguns aspectos desfavoráveis, tem algumas limitações naturais ao exame e eles têm uma especial implicação na endodontia. Primeiro porque no exame radiográfico nós observamos corpos em duas dimensões, quando é uma imagem bidimensional de corpos que na verdade são em três dimensões. Então esse já é o primeiro problema que nós temos em relação ao exame radiográfico quando precisamos de uma visão tridimensional. Outra coisa é que o exame radiográfico é meramente sugestivo. Quando nós observamos uma radiografia, esta radiografia, esse exame nos apenas sugere, nós não temos como ter nenhuma comprovação, nós não temos nenhum diagnóstico realizado somente com a radiografia. Ele, portanto, é um exame para nós sugestivo e também passivo de interpretações diferentes. Ou seja, eu posso ter uma interpretação de uma radiografia e um colega outra. Isso é muito comum para quem estava na graduação, se lembra quando falava para um professor, tá bom aqui a lima, ou na odontometria ou na prova do cone, um professor falava aqui tá bom, o outro falava desce um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, para vocês perceberem como é uma questão de interpretação, cada um de nós tem uma opinião diferente e pode apresentar uma conclusão diferente com o mesmo exame. Nós temos alguns livros dedicados à radiologia na endodontia. Nós temos um livro bem antigo e muito importante, histórico, do professor Bramante, e nós temos um livro mais recente da professora Bettina Basrani, que só tem em inglês, e é um livro muito bom para consulta. Nós temos também alguns livros em inglês sobre tomografia. Nós estamos agora, o assunto tomografia está muito em voga, muito atual, então nós já temos alguns livros somente sobre o assunto. Com relação à radiografia periapical digital, que é um assunto muito perguntado pelos colegas, né? Vamos tentar dar uma visão sobre cada uma delas, qual é mais importante, qual é mais indicada para a endodontia, qual é mais acessível. Então nós temos aí basicamente duas tecnologias diferentes, com sensor de CCD e placa de fósforo.
O sensor tem algumas vantagens sobre a placa de fósforo para a endodontia. E quais são as vantagens do sensor em relação à placa de fósforo? Primeiro, que o sensor tem um custo menor, ele é mais acessível. Segundo, que ele permite uma tomada radiográfica, segunda tomada radiográfica com o filme, com o sensor em posição na boca do paciente. Então a gente só vai, se você quiser, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, que é variar a angulação horizontal, você pode variar a angulação horizontal sem precisar tirar o filme da boca do paciente. Coisa que na tecnologia com placa de fósforo nós não podemos. A placa de fósforo ela funciona com mais ou menos como se fosse uma caixinha de revelação digital, porque você tira o filme, coloca no aparelho, ele revela para depois você ver a imagem. Então a grande vantagem do sensor é poder fazer várias tomadas com o sensor na posição na boca do paciente. Então a gente pode fazer na hora a correção e fazer uma imagem diferente se houver necessidade. Uma desvantagem do sensor é que ele é menos maleável. A placa de fósforo, o sensor de placa de fósforo, ele tem a maleabilidade parecida com o filme. E o sensor, não, ele é bem mais duro. Mas isso também acaba não sendo problema, porque a gente vai se acostumando com o uso do sensor e acaba, às vezes, percebendo que é até mais fácil a sua utilização. Isso é uma questão de costume. Vamos agora discutir imaginar o que é uma radiografia correta para a endodontia. O que é um exame para a endodontia que é excelente, um exame de excelência, um exame ótimo. Então, o que é um exame de qualidade ótima para a endodontia? Primeiro, ele é um exame que permite que nós observamos todas as imagens que são pertinentes, coroa, raiz e tecidos circundantes. Nós podemos ver toda a extensão, todas as imagens. Além de tudo, nós precisamos observar a patologia, se houver, e no mínimo 3 milímetros de tecido saudável. Também não podemos ter distorção, tem que ser uma radiografia com pouca distorção, claro, e com boa qualidade de contraste e definição. Principalmente para a endodontia, essas qualidades são importantes, a qualidade da imagem, porque muitas vezes a gente trabalha com instrumentos muito finos no interior do canal, então nós precisamos de uma boa definição de imagem. E a radiografia incorreta? Quais são os maiores erros que ocorrem, que resultam em exames de pouca qualidade? Nós podemos dividir os erros em erros de exposição, erros de revelação e erros na armazenagem. Então vamos falar primeiro dos erros de exposição. Nós temos já o primeiro exemplo, são radiografias claras. Foi-se usado menos radiação do que o necessário para a exposição do filme. Do contrário, também, muita exposição pode resultar numa radiografia com pouco contraste, uma radiografia muito escura. Nós temos também imagens com a coroa cortada, que nos dificulta no diagnóstico, e radiografias com ápice cortado, né? Obviamente uma radiografia que não serve para fins de diagnóstico endodôntico. Nós vemos aí no exemplo uma radiografia com filme invertido, em que foi se exposta com raio-x a face invertida do filme. Nós temos também as meia-luas, tão comuns meia-luas, são radiografias em que o feixe do raio-x não foi posicionado corretamente. Nós temos radiografias com borramento da imagem, isso acontece quando o paciente se movimenta durante a exposição. Nós temos também as radiografias encurtadas ou alongadas, que dificultam para a gente tanto o diagnóstico, como também a odontometria, a estimação do comprimento real do dente. Aí nós temos agora os erros no processo de revelação. Então nós temos radiografias escuras, claras, com baixo contraste, todos relacionados ao tempo do filme na substância reveladora.
Nós temos aí radiografias claras que ficaram pouco tempo no revelador, radiografias mais escuras que se passaram muito tempo no revelador. A radiografia com filme colado, né? Quando a gente tem películas ou a capinha colada resulta nesse tipo de imagem. Radiografias em que foi parcialmente revelada porque se colocou pouco revelador na caixinha, ou foi parcialmente velada porque entrou um pouco de luz na caixinha. Nós temos radiografias com contaminação de químicos que causa esse escurecimento depois de um tempo. Radiografias riscadas, quando você tem um excesso de filmes na caixinha de fixador. Basicamente, o que nós podemos falar, esses erros são muito relacionados a pouca higiene. Isso particularmente eu estou falando aqui para quem utiliza radiografia ainda analógica, né? Radiografia convencional. É muito importante que se faça a limpeza da caixa, se verifique sempre a qualidade do revelador, do fixador, se faça a troca constante, se verifique se a caixa está limpa, retire filmes, resto de filme, não se acumulem filmes no fixador. Então é muito importante que isso seja feito, para que a gente tenha um mínimo desse tipo de problema. Um outro tipo de erro que ocorre bastante também são os erros no processo de armazenagem. Então o que a gente tem que fazer com a radiografia? Não pode pegar a radiografia e deixar num canto e não lavá-la, ou deixar para lavar depois, ou acumular aquele monte de exames que você não tem controle. O ideal é que se use uma colgadura, se você não tem ainda um sistema digital que facilitaria muito isso, o ideal é que você tenha uma colgadura de 14 radiografias e que cada vez que você termine de fazer a revelação, você lave muito bem em água corrente, remova da colgadura original, aquela pequena, e coloque para secar numa colgadura de 14, separada num canto que não tenha problema de cair e que não vai riscar nem estragar. O ideal também é que você coloque números na colgadura e identifique para que no final de um dia, se você não tiver tempo de guardar, você saiba exatamente de quem foi aquela radiografia. Isso é muito importante hoje em dia, porque nós temos, além de toda a parte técnica, nós temos muitas contestações judiciais. E é importantíssimo que nós tenhamos os nossos exames bem armazenados para o caso de ter que provar a qualidade, provar o que a gente fez, provar o nosso trabalho, e é muito difícil fazer essa prova se a gente não tiver um exame de qualidade. E para que nós usamos, então, qual é a relevância do exame radiográfico na endodontia? Ela é usada tanto para diagnóstico, como no tratamento e depois na preservação. No diagnóstico, nós observamos a câmara pulpar durante o processo do diagnóstico, observamos toda a região interproximal, nós também fazemos observação de cáries e a relação com a câmara pulpar, nós fazemos a observação de restaurações, tamanho da restauração, a relação também com a câmara pulpar. Observamos a presença de dentina secundária, dentina reparadora, se ela vai, porventura, atrapalhar-nos depois na cirurgia de acesso. Para quem lida com muita indicação, é importantíssimo observar muito bem a radiografia inicial, para observar as intervenções anteriores, naqueles dentes que já foram trabalhados, para observar se tem alguma iatrogenia, alguma coisa que possa nos comprometer, que possa prejudicar o nosso trabalho ou dificultar o nosso trabalho. Utilizamos para observação de corpos estranhos, observação de limas. Este é um caso, por exemplo, que eu recebi de um colega e que a paciente não sabia que havia uma lima quebrada, e aí é complicado porque você não pode começar um tratamento sem que a paciente esteja ciente. E isso só é possível com uma boa radiografia inicial. No processo de diagnóstico também nós observamos, é muito importante, o estágio da risogênese, se aquele dente tem ápice aberto ou ápice fechado, isso vai determinar qual é o rumo do nosso tratamento. É importante também para a gente observar a anatomia, dificuldades anatômicas,
anomalias anatômicas, para a gente observar a presença de alguma patologia. No caso aí nós vemos a presença de uma reabsorção cervical, observação de fraturas radiculares, observação de um aspecto muito importante para um diagnóstico mais sutil, que é a espessura do ligamento periodontal, observação do aspecto ósseo periapical, observação de lesões, alguma imagem que nos indica uma alteração periapical proveniente da polpa, e aí a utilização para o tratamento endodôntico. Primeiro, na cirurgia de acesso. A radiografia periapical é importantíssima para nos nortear como que nós vamos fazer aquela cirurgia de acesso, se há alguma dificuldade adicional, a presença de alguma dentina que pode nos atrapalhar, alguma calcificação. Então é muito importante a observação da câmara pulpar como auxiliar na cirurgia de acesso. Outra utilização importante é na odontometria. Embora hoje nós utilizamos muitos localizadores apicais, mas a radiografia também ainda é muito utilizada para a obtenção do comprimento real de trabalho. Também é utilizada na prova do cone, na observação do cone antes da obturação, para ver se ele está na posição correta. Também é utilizada na verificação da qualidade da obturação antes da gente cortar os cones. E por último, para a verificação da qualidade final da obturação. E aí o exame também é utilizado na preservação dos casos. Então os casos nunca terminam no dia da obturação. Esses pacientes devem retornar principalmente em casos que nós temos lesões radiográficas observáveis, para que a gente possa fazer a preservação, e essa preservação é clínica e também radiográfica. Então essa é a última função da radiografia no tratamento endodôntico.